Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo bem rápido aqui, porque hoje foi gravando agora aqui o conteúdo. Já são 11h30 e Deus tem uma palavra para sua vida. E Ele diz: descanse, descanse em Deus, né? O tema dessa palavra. Essa palavra é para você entender que, por mais que você esteja num cenário totalmente atípico, adverso, cheio de problema, Deus está falando para você descansar nele, porque Ele tem cuidado de você. Você tem orado, você tem buscado respostas, tem pedido uma direção. Eu creio que Deus está direcionando a sua vida, e esse vídeo aqui é uma resposta de oração. Eu vou ler aqui uma passagem que diz aqui, ó, 1 Pedro 5,7, diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o versículo, né, que Deus responde a ti, você que está buscando oração, uma direção, né, uma resposta. Sabe isso? Deus, Ele está no controle da situação. Talvez você não está entendendo por que você está vivendo esse cenário da sua vida. E saiba que tudo tem um propósito, por mais que você não entenda agora, lá na frente você vai entender. E Deus ele não nos leva, não permite nada na nossa vida que não sirva de uma lição, de um aprendizado. Procure entender que no pior cenário Deus ele se apresenta e muda, né, a nossa vida, porque às vezes a gente precisa de cenários desafiadores mesmo para a gente se autoanalisar. E quantas vezes a gente deixa nossa vida entrar num piloto automático e esquece de orar, esquece de ter relacionamento com Deus, a gente esquece de ter esse coração íntegro, né? Comunhão com Jesus. Eu tenho até esse dia mesmo, eu estava aqui fazendo devocional, né? Comecei a botar uns louvores e eu comecei a relembrar dos louvores bem antigos, assim, que marcaram muito a minha vida. E louvores, assim, que há um tempo já não escutava, e eu senti Deus falando comigo sobre voltar à essência, sabe? Talvez esse cenário que você está vivendo, Deus está falando isso para você. Volte à essência. Volte a orar como você orava antes. Volte a buscar como você buscava antes. Lembra do início, quando você tinha temor por Jesus. Às vezes na nossa caminhada cristã a gente vai relaxando, vai deixando, sabe, o nosso amor se esfriar por Jesus, cara. Eu tava pensando sobre isso. O amor, né, que a gente... O primeiro amor por Jesus, cara, nunca pode deixar... A gente nunca pode deixar o amor de Jesus, né, se esfriar em nosso coração, na nossa vida. Seja o problema que for, seja pelos anos, pelos acontecimentos. Jesus tem que ser referência, cara, é o primeiro na nossa vida. Eu comecei a ter uma retrospectiva, né, através desses louvores, e eu comecei a me relembrar, cara, quantas orações eu fiz no passado, sabe, momentos que eu tive com Jesus, assim, especiais. Eu olho hoje, assim, pra minha vida, cara, como que, infelizmente, assim, como a gente vai se esfriando, sabe. E lógico que as coisas mudam, né? E o tempo passa, mas
o amor por Jesus, cara, não pode sofrer, cara, essa frieza, entendeu? Não pode se esfriar, porque para onde nós iremos, cara? Pois só Jesus tem a palavra de vida eterna. Se nós somos frios com Jesus, cara, o dirá com nossos familiares, com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos. Então, eu acredito que essa palavra seja para você específica. Descanse em Deus, cara. Volte à essência, volte ao primeiro amor. Estava até conversando com a minha esposa hoje. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre apostasia, sobre não deixar a gente se perder, cara, no meio do caminho. E a gente estava falando sobre isso. Eu lembrei daquele versículo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, às vezes, cara, o cenário que você está vivendo agora, você parece que está vivendo um caos, parece que as coisas não estão. Você não vê assim uma resposta. Eu tava assim esses dias, eu não vou esconder que não. Eu tava até anteontem mesmo, tava assim, só pela graça, mas ontem eu recebi assim, um renovo tão poderoso de Deus, sabe? Mas eu entendi uma coisa: toda vez que Deus vai fazer algo na nossa vida, ou chega um momento assim de grande comunhão, de a gente ser tocado por Deus, o inferno sempre se antecipa, cara, sempre se levanta com confusão, com pressão, com medo, com pavor, com aflição. Então, foi exatamente assim, cara, que eu vivi esse cenário, entendeu? Eu tava bem mal ontem eu recebi um renovo e hoje, nossa, parece assim, sabe, que minha visão clareou, sabe? Tô tendo uma nova perspectiva, uma nova realidade, um reflexo assim, da glória de Deus, sabe? Tão poderoso, de esperança, de fé, sabe? E eu creio, cara, que você tá vivendo isso também, vai viver isso. Não desiste, cara, de Deus. Eu não sei se você é aquele que um dia já queimou por Jesus e hoje tá frio na fé, desanimado, sem esperança, sem perspectiva do futuro, sabe, cara? Que Jesus é tudo na nossa vida, cara. Jesus é a resposta, Jesus é suficiente, Jesus é o autor da vida, cara. Se você, não importa como esteja a sua vida, mas se Jesus estiver no seu barco, cara, tudo vai bem. Entendeu? Eu tenho sempre pensado isso, cara. É melhor você viver um caos, mas Jesus no seu barco, do que você ter sucesso sem Jesus, cara. O que adianta, cara, a gente ganhar o mundo, mas perder a nossa alma? A verdade é essa, cara. Sim, entendeu? Tudo vai passar. É lógico que eu creio que nós viveremos. Você vai viver o melhor desta terra. Eu sempre declaro isso, sabe, para todas as pessoas que eu falo de Jesus, cara. Eu sempre declaro as melhores bênçãos, os melhores lugares, sabe? Milagres financeiros, portas abertas, viagens, lugares incríveis. Mas, cara, sabe de uma coisa? Ganhar o mundo, mas perder a fé, perder a alma, cara, não vale a pena de jeito nenhum. E o mais importante, cara, é a gente nutrir um relacionamento com Jesus, cara. Por isso que essa palavra é forte, porque fala pra mim também. Eu tava meditando isso. Descansa em Jesus. Eu ouvi uma palavra semana passada, aliás, mês passado, e falava sobre o descanso, cara. O descanso do sábado, né? Que antes o povo de Israel não fazia nada, né? Pela lei. Eles eram. Não, eles não faziam nada no sábado, né? E essa palavra, ela falou que Jesus, né? Ele
morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus se tornou o nosso descanso, cara. Então saiba de uma coisa, toda vez que você estiver estressado, cansado, cara, lembre que Jesus é o seu descanso, cara. Jesus, ele não é apenas um remédio, obviamente. Jesus não é apenas um alívio momentâneo. Jesus não é apenas um escape, não é fuga, muito pelo contrário. Jesus é a fonte da vida, cara. Jesus é o autor. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, Jesus, e nós oramos a Jesus, nós pedimos força a Jesus, cara. Nós recebemos alívio. Ele tira o nosso fardo pesado e nos dá fardo leve, cara. Sabe, é tão poderoso quando a gente medita em Jesus, assim. Jesus é tudo na nossa vida, cara. Tempos ruins passam, tempos bons passam, mas Jesus permanece em todos, cara. Igual aquela frase que diz: haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Jesus em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos. Então, cara, essa palavra aqui é sobre Jesus, cara. Tudo que eu tenho pregado aqui, falado no YouTube, cara. Uma coisa que eu tenho meditado, assim, eu talvez não tenha deixado claro, é tudo sobre Jesus, aponta pra Jesus, cara. Porque se não for pra Ele, cara, não vale nada, não vale a pena o sucesso, não vale a pena a gente gastar nossa vida, cara, apenas pra sucesso momentâneo. Não, eu prefiro Jesus, eu quero Jesus. Jesus é tudo na nossa vida. Então saiba disso, cara. Descansa em Jesus. Começa a trazer a memória, sabe? Os tempos que você se dedicava em oração. Por amor a Jesus, não para querer as bênçãos, não para querer os milagres, mas porque você é apaixonado por Jesus, cara. Você ouvia esses louvores, falava sobre Jesus, de estar apaixonado por Jesus, eu acordar apaixonado. E tem um louvor que esse ano eu escutei muito, cara, que diz assim: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar, eu quero perder o sono, sabe? Eu quero viver por Jesus, cara. Isso que move, tem que mover o nosso coração, cara. Jesus é tudo na nossa vida. É all-in, é tudo, cara. Amor sem reservas. Jesus quer esse posicionamento nosso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, cara, o amor de muitos se esfriaria. Mas eu oro em nome de Jesus, cara, que o amor por Jesus não se esfrie no seu coração, nas suas atitudes, nas suas escolhas. É lógico que amar Jesus não é meramente um sentimento, mas são atitudes, cara, são por amor a Jesus, cara, a gente deixa o pecado. Por amor a Jesus a gente vence vícios. Por amor a Jesus, cara, a gente recomeça. Por amor a Jesus, cara, há esperança, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por amor a Jesus, cara, tudo vale a pena. Volte a queimar por Jesus, cara, volte a ser a bênção que você era na vida das pessoas, cara, na sua igreja, na sua família. Jesus, Ele está sempre presente na nossa vida, cara. E tem um trabalho que eu trabalhei num local aqui em Portugal e eu estava um pouco assim distante. Vivi um momento difícil aqui em Portugal, de frieza espiritual, por não conseguir congregar, né, nenhuma igreja. Aqui trabalho muito, né? Muito trabalho e a gente acaba se esfriando mesmo. Mas eu lembro nesse serviço, que era um hotel, tinha uma menina da igreja.
Eu nunca me esqueço disso, cara, que ela falava de Jesus, conversava muito de Jesus lá e ela, cristã, cantava no louvor, ela sempre me incentivava assim, né, a voltar, queimar pro Jesus, né, de ir na igreja, de ter um, voltar mais, ir, né, ter uma congregação aqui em Portugal, né, e eu lembro que ela falou assim, sabe, minha vida também tá um caos, mas domingo eu não abro mão de estar na casa de Deus, porque eu sei que Jesus está lá me esperando. Nossa, eu lembro quando ela falou isso, cara, meu coração assim se incendiou, sabe? Eu pude sentir Jesus falando assim, meu filho, tudo que eu quero é que você volte a orar como antes, a se posicionar como antes. Eu não te trouxe para Portugal para você perder a sua vida, cara, perder a sua fé, perder. Não, às vezes a gente está vivendo, cara, diante de promessas de Deus que era, né, estar aqui em Portugal, casado com a minha esposa, hoje com filho, cara, tudo na minha vida foi milagres, foi pela fé, cara, Jesus que me deu tudo que eu tenho hoje. E, e sabe, uma coisa que me constrange o amor de Jesus, cara, é saber que mesmo quando nós falhamos em ser íntimos, né, e constantes no amor de Jesus, ele sempre se manifesta na nossa vida, cara, nos dando as segundas chances, nos dizendo, filho, volte a se relacionar comigo. Então, cara, não importa como esteja a sua vida, Jesus, ele quer ser o primeiro, cara. Jesus tem saudade de ouvir a sua voz, Jesus quer ter relacionamento com você. Que você saia desse vídeo aqui queimando de amor por Jesus. E que se você entender isso, cara, você entendeu tudo, cara. Hoje eu também, tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos 3 meses, esse final de ano, na verdade, cara, minha vida virou um caos, mas hoje eu dou graças a Deus por isso, cara, porque às vezes tudo que a gente precisa é de um caos na nossa vida, cara, para que a gente possa saber onde a gente tá, cara. Eu tava longe de Jesus. E hoje eu falo assim, Jesus, obrigado. Obrigado porque mesmo diante do caos, hoje eu tô atento, tô orando como antes, tô fazendo, obedecendo, tendo o canal aqui e seguindo, cara, com Jesus, tendo relacionamento, lendo a palavra de Deus todos os dias, tendo comunhão, entendeu? E Deus, cara, vai ajustando tudo na nossa vida. E a primeira coisa é colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E é isso, cara. Descansa em Deus. O cenário vai mudar porque Jesus, cara, tem todo o poder no céu e na terra. Hoje eu tô vivendo um caos, mas, cara, amanhã eu sei que Ele vai fazer, cara, tudo que prometeu na minha vida. Financeiramente, tudo que eu tô vivendo é pela fé. E eu creio, cara, tudo coopera para o bem, né? A palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus, cara. E Deus tem o melhor para nossas vidas. Jesus nos encontrou e convide mais, cara, Jesus para estar no seu dia a dia, cara. Começa a falar com Jesus, começa a convidar Ele para viver, cara, junto a Ti. Tipo, dizendo, Jesus, vem tomar café comigo, Jesus, fica comigo, Jesus. Não me abandona, né? Não me deixe, cara, porque nossa vida sem Jesus, cara, não tem sentido, é vã, cara. A vida sem Jesus, ela não faz o menor sentido, cara. Hoje eu tô tendo um lampejo sobre isso, cara.
Jesus é tudo na nossa vida. Jesus é tudo na nossa vida, cara. Que Deus te abençoe e que você viva uma semana poderosa, cara, na presença de Jesus. E é isso. Fica com Deus. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal. E é isso, valeu, abraço.